Jornalista garante que o atacante Yuri Alberto ficou chateado pelo fato do Corinthians ter recusado prontamente a proposta de quase 200 milhões de reais da Roma da Itália pelo jogador. E ainda falando sobre o Yuri Alberto, o treinador Dorival Júnior comentou a cavadinha que ele tentou na derrota para o Flamengo. E ainda falando sobre a derrota para o Flamengo, será que o gol irregular do adversário foi o motivo principal para a nossa derrota nessa partida dentro da nossa casa? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês a GoCase. A GoCase fabrica produtos somente licenciados pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. A GoCase é especialista em capinhas para celulares. Lá você adquire capinhas, vejam só, todas licenciadas, e você pode personalizar a sua capinha. E a GoCase tem uma infinidade gigantesca de produtos, garrafas térmicas, mochilas. Para você que quer aproveitar essa grande quantidade de produtos oficiais do nosso timão através da GoCase, aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aqui embaixo da sua tela e utilizem o cupom CAPITA que vocês terão descontos exclusivos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior após a derrota do Corinthians para o Flamengo. Dorival analisando o pênalti, a cavadinha que o Yuri Alberto tentou no pênalti que ele acabou desperdiçando. E como eu disse, o Corinthians infelizmente acabamos sofrendo a derrota e esse pênalti foi detalhe determinante. Infelizmente, o Corinthians perdeu para o Flamengo no jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Neoquímica Arena, jogo das 20 horas e 30 minutos, a arena lotada e tudo mais, Corinthians apresentando um ótimo futebol no primeiro tempo, com muitas chances criadas, e dentre as principais chances, um pênalti. O Yuri Alberto, infelizmente, acabou optando em dar uma cavadinha que acabou indo em cima do Rossi, que fez a defesa sentado, e absolutamente que isso acabou gerando muitas críticas para o Yuri. Claro, ele marcou o gol do Corinthians no segundo tempo, mas esse gol acabou fazendo falta. Na entrevista coletiva, o Dorival foi questionado sobre esse pênalti, essa forma que o Yuri Alberto acabou batendo, inclusive até pelo fato se houve alguma interferência do treinador ou não. Dorival acabou respondendo dizendo que o jogador treina para isso, que é um momento dele que não teve interferência. Vamos para as palavras do Dorival. Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos uma sequência. Pode ser que no dia ele não esteja bem, ele pega a bola e entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para que podem bater a penalidade, mas interferência nenhuma, é resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes, temos que amargar tudo isso. Então, o Dorival comentou que já existe uma hierarquia nos pênaltis, no caso o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto cobrador. Ele não chegou a dizer se o Yuri era o primeiro, ou segundo ou terceiro, mas fato é que ele explicou que os jogadores treinam, o Yuri treina, mas acabou optando por uma forma que na visão dele não é treinado, enfim, e acabamos sendo prejudicados nessa derrota da noite do último domingo, 28 de setembro. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival em relação ao pênalti que o Yuri Alberto bateu com cavadinha é a seguinte: eu vou ser bem sincero com vocês. Quando um treinador age de uma forma mais enérgica, ele acaba fazendo com que o atleta pense melhor numa próxima oportunidade. Eu não estou aqui falando para vocês que o Yuri Alberto, em um próximo pênalti, ele vai tentar cavadinha de novo. E também nem estou falando que de repente uma bronca, uma chamada de atenção tem que ser pública, de jeito nenhum, mas o treinador demonstrar uma insatisfação maior, isso acaba sendo, ao meu ponto de vista, importante. O Dorival, sinceramente, parecia estar totalmente tranquilo em relação a isso,
me fez lembrar de um fato com o Marcelinho Carioca, quando o Marcelinho Carioca fez um golaço de falta e fez um gol de pênalti contra o Sport, uma vitória 2-0 do Corinthians antes do ano 2000, se eu não estiver enganado, ou ali no início dos anos 2000. O Marcelinho Carioca fez o gol de pênalti de cavadinha, um golaço, e o Luxemburgo chamou a atenção do Marcelinho publicamente, o Luxemburgo totalmente irritado com a cobrança do Marcelinho, inclusive dizendo, e se ele erra? O caso do Yuri Alberto foi que acabou errando. Enfim, ao meu ponto de vista, faltou o Dorival ter explanado um pouco mais de insatisfação nesse lance do Yuri Alberto. E agora vamos falar sobre mais lances envolvendo a derrota do Corinthians para o Flamengo na noite do último domingo. Será que o gol irregular marcado pelo Flamengo foi o fator principal para a nossa derrota na noite do domingo? O Corinthians perdeu mais uma na Neoquímica Arena. Infelizmente, estamos acumulando derrotas e empates dentro da nossa casa. E derrotas sempre pelos placares de 2-1. A última vitória que tivemos dentro da nossa casa pelo Campeonato Brasileiro foi dia 18 de maio. 1-0 sobre o Santos, gol do próprio Yuri Alberto. E a última vitória, sem ser pelo Campeonato Brasileiro, foi dia 21 de maio contra o Novo Horizontino. Terceira fase ainda da Copa do Brasil e gol justamente do Yuri Alberto. De lá para cá não vencemos mais nenhuma dentro da nossa casa. E como eu disse, perdemos para o Flamengo na noite do domingo 28 de setembro. Tivemos a cavadinha do Yuri, que foi ridícula, e tivemos também um gol irregular do Flamengo. Depois dos 40 minutos, quando o Gonzalo Plata cobra o lateral rapidamente para a bola chegar no Carrascal e depois a sequência o passe para o gol do Luiz Araújo, não era lateral para o Flamengo, era lateral para o Corinthians. E aí muitos se perguntam, será que esse lance foi determinante para a vitória do Corinthians? Eu vou falar para vocês aqui a minha realidade. Não. Na verdade, o que foi determinante foi a cavadinha do Yuri, os vários gols que o Yuri perdeu no primeiro tempo e as alterações do Dorival que pioraram a equipe. O Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo, perdemos pelo menos 4 oportunidades claras de gol. O gol não saiu, o Flamengo foi se encontrando, foi se segurando, o Corinthians abriu o placar, eles conseguiram empatar e viraram o jogo. Então, ao meu ponto de vista, o gol foi irregular? Sim. Temos que falar disso? Sim. Mas para mim não foi o fator principal para a derrota do Corinthians para o Flamengo na noite do último domingo. A minha opinião quanto a essa questão, se o gol do Flamengo irregular foi determinante ou não para a derrota do Corinthians é a seguinte. Primeiramente, não tem como eu não deixar de falar que foi um gol irregular. Mais uma vez o Flamengo sendo beneficiado pela arbitragem. Tudo bem que no VAR existe a regra deles não analisarem lances de laterais, só que aí que entra a questão, é através de um lateral irregular que sai um gol. Então para que serve o VAR? Porque uma tecnologia que se gasta tanto dinheiro em um momento determinante não pode ser acionado. Ah, capitão, mas se o VAR for olhar lateral, aí não tem jogo, não se tem mais jogo. Não precisa parar o jogo. Enquanto isso, tem várias pessoas lá na cabine do VAR fazendo o quê? Não precisa o árbitro ficar perdendo tempo. Esses tipos de lances teria que ser decisão do VAR. O VAR só avisar o árbitro. Foi lateral pro Corinthians. Pronto, acabou. Não precisava enrolando o árbitro ir lá olhar o VAR, porque não é lance de interpretação. É lance que a bola bateu por último no pé do jogador do Flamengo. Então o lateral era nosso. E o lateral que era nosso e virou para eles, acabou se transformando no gol deles. Só que volta a dizer, não foi o momento determinante, não foi a fatalidade do jogo. E sim, claro, contribuiu. Eu acredito que foi a conspiração contra o Corinthians, no final das contas, de termos feito aqueles lances ridículos, principalmente a cavadinha do Yuri. E, infelizmente, acabamos perdendo o jogo, com pênalti perdido, vários gols perdidos, e ainda com um gol irregular do adversário. Mas pelo que o Corinthians fez, sinceramente, nem preciso ficar detalhando para vocês. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação polêmica de jornalista em relação ao Yuri Alberto. O jornalista Samir Carvalho, do canal do YouTube Café do Setorista, garante que o Yuri Alberto está chateado e que será negociado na próxima janela de transferências. O Yuri Alberto ainda é
o nosso artilheiro dessa temporada, 14 gols marcados, marcou o gol na derrota para o Flamengo, mas além do belo gol que ele fez, o que chamou a atenção foi a cavadinha, que ele acabou errando, acabou batendo o pênalti de uma forma totalmente irresponsável, perdeu a chance, e ele perdeu várias chances de gols. Então, o Yuri Alberto marcou um belo gol, mas foi determinante os erros dele para a nossa derrota diante da equipe do Flamengo. O Yuri, quando marcou o gol, ele chorou, pediu desculpas, e no final da partida pediu desculpas, ao meu modo de vista, de maneira errada, através da sua assessoria de imprensa e tudo mais. E é um jogador que nos próximos dias vai ter que aguentar todas essas críticas voltadas para ele em relação a esse gol perdido. E tem uma informação que chama muita atenção, não tem nada a ver com esses lances dele na partida, aconteceu anteriormente. Pelas informações do jornalista Samir Carvalho do Café do Setorista, o Yuri Alberto ficou chateado quando chegou a proposta do Roma da Itália, oferecendo praticamente 200 milhões por ele. Pelas informações do Samir, ele ficou irritado porque ele não foi comunicado e o Corinthians acabou recusando de prontidão. Nas informações dele, ficou combinado que, mediante a isso, na próxima janela de transferências, o Corinthians vai negociar o jogador. Então, uma informação tanto quanto complicada. Se as coisas acontecerem dessa forma, ao final dessa temporada, no início do ano que vem, o Yuri Alberto deverá ser negociado para sair do Corinthians. Isso vai acontecer ou não? Somente o tempo vai dizer. E outra, será que realmente o Corinthians conseguirá ter os valores que foram oferecidos nessa do Roma de quase 200 milhões? Lembrando que a equipe do Zenit tem 50% dos direitos do jogador e o Corinthians ficará com 40%, 10% pertence a seu agente. A minha opinião quanto a essa informação do Samir Carvalho, que o Yuri Alberto ficou chateado porque o Corinthians recusou prontamente a proposta da Roma e que foi prometido a ele que ele será negociado na próxima janela de transferências, é a seguinte. Primeiramente, não estou aqui para dizer se é verdade ou não. O que eu estou aqui é para opinar para vocês e vou passar algumas análises que eu posso fazer em relação a isso. Primeiro, ficou algo combinado para o final desse ano, início do ano que vem? Certo, mas sabemos que temos alguns meses até lá ainda e algumas coisas podem mudar. E outra, tudo tem que depender do que o Corinthians terá de lucro em relação a isso. Não é qualquer proposta que vai chegar que será parecido, por exemplo, com o que o Duílio prometeu para o Roger Guedes em 2023, que iria liberá-lo quando chegasse uma proposta. O Corinthians só tem que vender o Yuri Alberto por valores que forem satisfatórios para o clube. Lembrando que o Zenit tem 50%, o Corinthians ficará com 40% porque 10% é do agente do Yuri. Então, se realmente teve uma promessa ao Yuri Alberto, essa promessa fica difícil de repente você cumprir se não for algo que não compensar para o Corinthians. Então a proposta vai ter que ser quebrada. Aliás, a promessa terá que ser quebrada. É complicado isso daí. Eu acho que chegou um momento em que eu sei que todos nós estamos chateados. Eu fiquei chateado e muito por esse pênalti que o Yuri Alberto errou, a forma que ele bateu. Fiquei chateado até com a forma que ele pediu desculpas através de nota de sua assessoria de imprensa. Ele teria que ter pego o microfone e pedido desculpas. Mas enfim, o Yuri, sabemos da entrega dele, sabemos das qualidades dele, é um jogador que nos representa dentro de campo, sempre luta por todos os lances, então, claro que estamos chateados, mas chega um momento em que teremos que nos unir, a chateação ela existe, todos os corintianos hoje estão chateados, isso é fato, mas também não é por isso que nós vamos colocar tudo por água abaixo, o Yuri tem que ir embora, acabou o futebol dele e tudo mais, tem que ser reserva. Não, pelo menos eu penso que é o momento de união, nós vamos ter que apoiar o jogador, sabemos das qualidades dele e enfim, não tem como eu dizer para vocês se é verdade ou não, mas falar de algo que pode acontecer daqui a alguns meses é bastante complicado. Eu estou falando disso aqui para vocês porque me fizeram muitas perguntas em relação a isso no Instagram, então não estou aqui para dizer se realmente isso aconteceu ou não. Fato é
que vai chegar um momento que o jogador vai querer ir para a Europa. E eu acredito que esse momento do Yuri possa estar chegando realmente por causa da idade dele. Mas se realmente é isso, somente o tempo vai mostrar e absolutamente o início da próxima temporada. Mas ao meu ponto de vista, a melhor janela para o Yuri sair é a segunda do ano que vem, porque é quando será a principal janela da Europa. A do início do ano não é tão forte. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham ficado muito bem informados. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival sobre a cavadinha do Yuri Alberto? E sobre esse lance do Flamengo, o gol irregular, vocês acham que foi determinante esse lance ou que na verdade a principal culpa, os principais culpados foram os lances perdidos, principalmente pelo Yuri Alberto? E sobre essa informação que o Yuri ficou chateado pelo Corinthians ter recusado prontamente a proposta da Roma. O que vocês pensam em relação a isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!